Olá pessoal, tudo bom com todos? Então, vamos dar então continuidade à nossa disciplina, né? Cirúrgica 2, turma H3, não é isso? E lembrando só a nível de conhecimento que vocês terão comigo uma prova dia 28 de julho, tá? Que será postado na plataforma na data do dia 28 de julho e vocês terão 48 horas para fazerem esta avaliação, perfeito? E a instituição, né, ela está abrindo às 13 horas e fechando às 19h30. Então vocês terão, dependendo da data que cair no dia 28 de julho, né, 48 horas, lógico, né, como a escola só abre às 13, então você tem até um pouco mais do que 48 horas, dependendo do horário que o professor postar a prova na plataforma, que a primeira prova de vocês, né, da H3, era o dia 28 de julho, né? E dando prosseguimento à nossa disciplina, para quem lembra, a nossa última aula, eu abordei o assunto sobre fios de sutura, né? Falamos aí a finalidade do fio de sutura, né? Os tipos de fio de sutura, quando ele é artificial, quando ele é natural, né? A origem de cada fio de sutura, quando ele é absorvível, quando ele não é absorvível, por que ele é levemente cromado, fortemente cromado, moderadamente cromado, por que existe fio de sutura monofilamento, existe fio de sutura multifilamento, e por que existem fios de sutura, por exemplo, que tem a resistência maior do que os outros, o objetivo deles, como eu havia falado para vocês, e também na questão da exteriorização de fio de sutura. Foi um assunto que eu deixei para vocês, que eu conversei, que eu expliquei. Por que algumas pessoas têm essa exteriorização de fio de sutura. Perfeito? E hoje, dando continuidade à nossa aula, lá na literatura, na página 14 da nossa apostila, vocês pegarão comigo as rotinas no centro cirúrgico. Eu sempre falo o seguinte: antes de qualquer rotina como circulante de sala no centro cirúrgico, antes de qualquer rotina, de qualquer tipo de protocolo, é o banho de aspersão que o colaborador tem que realizar. Vocês podem até falar: eu não vejo isso no estágio, eu não vejo isso no plantão, eu não vejo isso no dia a dia. Eu também não vejo. São pouquíssimas vezes que nós presenciamos profissionais de enfermagem tomando banho antes de entrar no bloco cirúrgico, né? Falta de, às vezes, atenção, né? Falta de colaboração, quebras de protocolos, né? Isso aí é uma situação que o próprio gestor do setor, o enfermeiro, ele tem que estar ciente disso. Se o enfermeiro não toma banho para entrar no centro cirúrgico, por que eu tenho que tomar banho? Então, muitas das vezes o exemplo, né, ele tem que começar de cima, seguindo, né, toda aquela escala da hierarquia. E aí, gente, eu sempre falo, o banho ele é primordial. Da onde que o profissional está vindo? Ele está vindo de outro plantão, ele está vindo de casa, ele passou em algum lugar antes, ele veio de ônibus, ele veio de bicicleta, moto, carro. Como que este profissional de enfermagem chegou no bloco, né, paramentado, com touca, com propé, né, com pijama, todo, né, paramentado conforme manda o protocolo de centro cirúrgico. Enfim, falta de tempo às vezes, porque vem de outro plantão, chegou um pouco mais tarde, então assim, não é universal, lógico, de forma alguma, não podemos generalizar que todos os profissionais de enfermagem eles não tomam banho antes de entrar no bloco cirúrgico, mas infelizmente, se for fazer um trabalho científico, se for fazer, né, um artigo e publicar, a gente vai ter algumas decepções. Então, as cirurgias devem ser marcadas mediante a entrega de avisos. Isso é o quê? Uma das rotinas do centro cirúrgico, além do que eu acabei de citar agora, é o mapa cirúrgico.
Todo hospital que tem centro cirúrgico, todo hospital que tem cirurgias, existe o que nós chamamos de mapa cirúrgico. Vocês viram isso comigo lá em Cirúrgica 1, né? Essas cirurgias, quem lembra, são cirurgias que eu chamo de quê? Cirurgias eletivas. São cirurgias que elas são agendadas. Elas não entram no rol de cirurgias urgência e emergência, né? Vocês viram isso comigo também lá na matéria de Cirúrgica 1. Qual é a diferença de urgência para emergência eletivo? E qual que é a finalidade da terapêutica cirúrgica? Quando eu falo que é radical, quando eu falo que é paliativo e quando que eu falo que é plástico, ou seja, reconstituição. Paliativo não tem expectativa de cura. Radical, né, é a retirada, né? Eu chamo de quê? De ectomia, é a retirada de uma parte do órgão, ou a metade, um terço, um quarto, mas é a finalidade da terapêutica. Então ela tem urgência, emergência e eletivo. Emergência, o atendimento tem que ser o quê? Imediato. O paciente não pode esperar. Quem lembra? Urgência, o atendimento ele pode ser aguardado algumas horas. E eletivo é todo e qualquer procedimento agendado. O paciente pode esperar a sua hora. Então, quando os pacientes estão no mapa cirúrgico, que é uma rotina não só do bloco, mas do banco de sangue, do maqueiro, né? E outras partes importantes do hospital, como recepção, não para que as pessoas tenham acesso, mas sim as pessoas que trabalham na parte burocrática, pessoal da coordenação de internação, todos terão que ter acesso a esse mapa cirúrgico, correto? E como a gente falou, esses avisos eles devem ter acesso, eles devem estar presentes na mão do maqueiro, né, lá na coordenação de enfermagem, na administração, na parte de internação, né, no banco de sangue, na UTI, setores mais importantes que a gente sabe que necessita, né, e assim sucessivamente. Todo o paciente ele precisa, antes de iniciar a sua cirurgia, vocês viram também, a gente está fazendo um feedback, é o que? O termo de consentimento de o que? Autorização da cirurgia. Ninguém entra no bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia eletiva sem ter a sua autorização, sem ter o seu consentimento. Exceto quando é urgências e emergências, que às vezes não dá tempo da enfermagem, do serviço social, do hospital, entrar em contato com a família, porque a pessoa já chegou politraumatizado, já chegou desacordado, né? Teve aí várias fraturas expostas, e aí o atendimento tem que ser emergência. Não tem como a gente pensar em termos de consentimento. Esse termo de consentimento, pessoal, ele é realizado, ele é feito principalmente nas cirurgias eletivas, né? Então, se não tiver a assinatura de alguém responsável por aquele paciente ou o próprio paciente, sendo maior de idade, ele não assinar por aquele procedimento que ele está fazendo, sabe-se que aquele procedimento é eletivo, é agendado, o médico nem a mão coloca, né? Isso aí é uma condição que pode implicar processos judiciais, tanto para a ordem familiar quanto para a ordem hospitalar. Então, cirurgia eletiva, que eu sei que é uma cirurgia agendada, tem que ter o termo de consentimento, né? Alguém, que eu não sei quem, vai ter que assinar para fazer a cirurgia, tá? Qualquer dúvida, vocês depois enviarão para mim aí, tá? A gente pode marcar uma aula, tira dúvida. Como eu sempre falo, vocês mandam no privado, vocês podem estar mandando para mim na coletividade, não tem problema, fiquem à vontade, tá? O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvida em tudo que eu estou abordando, porque, né, tá chegando a nossa prova, né? Nossa provinha tá chegando aí, ou seja, então vocês já terão aí que se preparar, né? Na página 15, nós temos aí o preparo da pele. O preparo da pele. Todo paciente eletivo, nós temos que preparar a pele desse paciente, correto? Como que é esse preparo da pele? A pele é uma pele glabra? O que é uma pele glabra? É uma pele sensível,
é uma pele sem colágeno, é uma pele sem elastina. Isso nós temos mais nas pessoas idosas. Então, para eu fazer uma tricotomia numa pessoa idosa, para eu fazer uma raspagem dos pelos pubianos, por ter uma pele flácida, sem colágeno, sem elastina, eu tenho que ter muito cuidado. Porque a forma como eu pego o idoso, a forma como eu faço a tricotomia nesse idoso, eu posso estar tirando pele desse idoso. Eu posso estar levantando a pele desse idoso. Então, existem técnicas que vocês também aprenderão no estágio, ou já aprenderam nos estágios, né, que não é de qualquer forma que eu pego um membro de um idoso, né, pré-operatório e eu tenho que fazer a tricotomia dele, né? Então, pele glabra, só recapitulando, é uma pele sensível. É uma pele direcionada mais para o público da terceira idade. Não tem colágeno, não tem elastina, já é uma pele maltratada, né? Pelos radicais livres, sol, radiação e assim por diante. E qual que é a finalidade do preparo da pele? Diminuir a presença da colonização de bactérias, fungos nessa pele e melhorar a condição dessa cirurgia para que evite presença de quê? De infecção no seu pós-operatório. Então a tricotomia naquela área rica em pelos, né, na área pubiana, ela tem que ser feita retirada, principalmente quando a gente fala em quê? Na dierese, que é o corte naquela área. Se eu faço a tricotomia, né, eu estou com dúvida na quantidade de pelos que eu estou tirando desse paciente, né, porque esse paciente vai para o bloco, porque é eletivo, eu chamo o enfermeiro do setor, mostro para ele se eu preciso tirar mais, se eu preciso tirar menos, né, para que não haja problema na hora lá no bloco, para que o médico pergunte quem que fez a tricotomia do paciente X, né? Quando é eletivo, é feito pela enfermagem, né, principalmente, ou às vezes, né, preste atenção, gente, às vezes o próprio paciente ele é autorizado pelo médico a fazer a sua tricotomia em casa, antes de entrar no hospital, antes de entrar no bloco cirúrgico para fazer a sua cirurgia. Vergonha, timidez, né, insegurança. O que nós temos que orientar, o que os médicos têm que orientar é não cortar. Não pode cortar. Esse paciente não pode chegar com porta de entrada, né? Pessoal, então o preparo da pele, ele tem que ter muito, o profissional tem que ter muito cuidado e atenção na hora de fazer essa tricotomia. Como eu falei, é idoso, pode ser um adolescente ou no pré-adolescente. Quando é cirurgia eletiva, o próprio paciente, talvez, né, sobre autorização médica, como eu falei, ele faz em casa. Mas um dos primeiros cuidados mais importantes que a gente tem que ter é o quê? Não cortar esse paciente. Porque quando corta, é porta de entrada, né? Tem intolerância a gilete, se apresentar um processo irritativo, uma ação pruriginosa, que eu chamo de coceira, irritação, uma dermatite irritativa, tem que relatar em livro, tem que relatar em ata, tem que colocar na pasta do paciente, porque na hora que o médico ver a área que ele vai cortar, está uma área vermelha, está uma área, né, pruriginosa, por exemplo, irritada, ele vai ver lá na pasta. O paciente tem intolerância à lâmina, a gilete, por exemplo, a Prestobarba. Porque eu não vou usar cera dentro do hospital. Eu não vou usar creme depilatório dentro do hospital. Quem que faz a tricotomia de um paciente pré-operatório? É o técnico, né? E aí ele chama o enfermeiro, avalia a área que vai ser feita o processo de tricotomia, né, para ver se está tudo ok, para depois a gente não ter problemas. E aí, gente, lá na literatura fala que antes da cirurgia o paciente deve tomar um banho morno, relaxante, usando alguns sabonetes germicidas, né? Importante falar sobre isso também, ou seja, cloroxidina, polvidine, degermante, né? Exceto quando eu tenho paciente com alguma intolerância, quando eu tenho um paciente que tem alergia a algum processo, algum agente químico, mas que é um agente que vai trazer uma ação de letalidade na pele do paciente, né? Fungicida, bactericida, esporicida, microbicida, isso é uma ação de letalidade, né? A ação de matar
a presença daquela vida microbiana. Então, se é rotina, eu levarei um copinho plástico com a cloroxidina e entregarei ao acompanhante ou entregarei ao paciente para ele tomar o banho, né? Mesmo que ele já tenha vindo de casa, já tomado o seu banho, né? É importante a gente saber, é importante a gente passar essa questão. Ele tem que tomar o banho dentro do hospital com esse tipo de produto, né, que nós podemos chamar também de cloroxidina não alcoólica, né? Cloroxidina degermante. E aí o propósito desse banho é o que é? É a limpeza mais próxima da cirurgia. Né? Se eu tenho uma cirurgia às 7 da manhã, às 6 horas da manhã fez a tricotomia no paciente, fez a higienização, vai para o banho de aspersão. Não adianta fazer a tricotomia 3 dias antes. Essa tricotomia tem que ser feita pelo menos na véspera da cirurgia, porque vai crescer pelos, então não vai resolver o problema. Pelo é porta de entrada, pelo é corpo estranho, então pode interferir na cirurgia. Um homem, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia de carótida, né, endarterectomia carotídea, retira, né, a placa de ateroma, que é a presença de um trombo de gordura que está impedindo a passagem do sangue para levar o oxigênio até o cérebro. Se tiver com pelo, tem que desfazer a barba, né? Ou ele faz em casa, evitando o corte, ou o técnico em enfermagem faz dentro do hospital. O preparo da pele é orientado pelo cirurgião e as rotinas variam. Alguns cirurgiões preferem que os pelos sejam removidos na área e em torno do local da cirurgia. Existem médicos e médicos, cirurgiões e cirurgiões, que preferem que tire toda a área rica em pelo, né, para que aquela área não tenha pelo nenhum, né? Um exemplo, o meu braço, alguém fraturou o rádio, né? Então, nessa localidade aqui, houve a fratura, ele não quer que tire somente aqui os pelos, ele quer que tirem toda a área, né, que vai ser feita a cirurgia, mesmo que não tenha corte, mas ele quer que façam toda a área. Por que isso? Se ele precisar aumentar aquele corte, se ele perceber que precisa aumentar mais a lesão, ele sabe que vai poder fazer isso, porque aquela outra área que teoricamente pensando, não ia mexer nela, ele vai mexer. Ele vai mexer porque houve uma complicação, houve uma necessidade de cortar mais o paciente, né? Fazer uma diérese nesse paciente, um corte. Então, tem médicos que preferem, além da área que vai ser explorada, que vai ser feito o processo invasivo, ele quer que a enfermagem retira toda a presença de pelo naquela área anatômica, ok? E o preparo da pele orientado, como eu falei, uma das alternativas é o uso do barbeador elétrico, está na literatura, mas a gente não usa barbeador elétrico em hipótese alguma, né? Isso não é aceitável dentro dos hospitais. Remover, né, os pelos, eu sempre falo, quando eu vou fazer a tricotomia, quando eu vou fazer o preparo da pele do meu paciente para uma cirurgia eletiva, porque urgências e emergências, às vezes, não dá prazo e não dá tempo da gente pensar em tricotomia do paciente. Eu tenho que pensar na vida. Eu tenho que pensar na vida desse paciente. Primeiro é a vida dele. Primeiro é o paciente, depois eu penso em tricotomia. Então, eletivo, eu posso pensar em tricotomia? Posso. Então, neste caso aí, a condição do pelo varia. Eu não posso simplesmente preparar o material no comando de enfermagem, né? Chegar na enfermaria, chegar no quarto, explicar o procedimento para o paciente, porque isso é um cuidado de enfermagem, isso é uma obrigação nossa, profissional de enfermagem, seja qualquer procedimento de enfermagem, ele é obrigado a explicar o procedimento para o paciente. O paciente pode ter Alzheimer, pode ter Parkinson, o paciente pode ter síndrome de Ela, o paciente pode ter síndrome de Klinefelter, o paciente pode ter Guillain-Barré, o que for. Qualquer doença autoimune degenerativa, feito uma aneurisma, um AVE, não importa, gente. Temos que fazer como função da enfermagem explicar o procedimento para aquele paciente. Tá? Isso é um cuidado nosso,
tá? É uma vida que está ali, é uma identidade que está ali, é uma história que está ali, é um pai, é uma mãe, é um avô, ou seja, é uma pessoa que está naquele leito. Não é um pedaço de pau, não é uma coberta, um pedaço de pano. Então, qualquer procedimento que vocês, futuros técnicos, forem realizar nos seus pacientes, falem primeiro, explique primeiro, tire as dúvidas primeiro, antes de fazer o procedimento. Será que eu gostaria que fizesse isso com a minha mãe ou com alguém que eu goste muito, né? Chegar já a realizar o procedimento? Isso é falta de ética, falta de respeito e falta de educação, tá? Tocar no corpo do outro sem pedir licença. Isso é falta de respeito, isso é falta de educação, isso é falta de ética, né? Então, biombos para isolar a área e explicar o procedimento para o paciente. Então, se eu realizar a tricotomia, aquela tricotomia, eu vejo que os pelos estão aumentados de tamanho, eu não vou realizar uma tricotomia já de imediato. O que eu tenho que fazer primeiro? Cortar. Eu vou diminuir, eu vou aparar aqueles pelos pubianos, porque na hora que eu passar a lâmina da Gillette, vou fazer o processo de ensaboar com a cloroxidina ou outro produto que eu faça ali a espuma, esse paciente vai sentir dor, porque os pelos estão aumentados, os fios estão aumentados. Pode ter uma foliculite no meio, que é uma inflamação de um pelo pubiano, né? Ter um pequeno sangramento. Então eu vou avaliar a área desse paciente antes que eu vou fazer a tricotomia. Tá parado, né? Tá bem raspadinho, assim, digamos assim, né? Parece que ele fez uma raspagem dentro de 5, 6 dias, ou 8 dias, ou 15 dias, eu posso fazer a tricotomia numa boa. Estico a área, né? Principalmente idoso, como eu falei, a gente tem que esticar a pele para não criar rugas e para eu fazer a tricotomia de uma forma correta. Sempre explicando o procedimento para o paciente. Material, pérfuro cortante, grupo E. Lavagem das mãos, anotar o procedimento realizado. Se houve corte, anota. Chama o coordenador e mostra, né? Se houve ação pruriginosa, uma dermatite irritativa por causa da lâmina do Prestobarba, anota. Porque lá no bloco cirúrgico, a circulante de sala, ela vai ter conhecimento que aquela alergia foi desenvolvida devido à intolerância da lâmina de Prestobarba na pele daquele paciente. Que eu chamo de quê, pessoal? Reação tissular. O que é uma reação tissular? É a reação alérgica da própria Gillette, do próprio Prestobarba, tá? E aí, passando para o outro assunto, né, importante para nós também, é o pré-operatório imediato, né? Pois bem, o que é o pré-operatório imediato para nós? O pré-operatório imediato, pessoal, é preparar o meu paciente para a cirurgia, né? Tanto a nível psicológico, quanto a nível físico, né? E assim por diante. Então, quando eu falo pré-operatório imediato, eu vou preparar esse paciente para a cirurgia. Ele tem que fazer alguma lavagem, por exemplo, intestinal? Ele tem que fazer algum flitinema? Ele é um paciente obstipado, constipado? Né? Então, assim, eu tenho que observar céfalo-caudal, um exame físico desse paciente, né? Adornos, pulseira, cordões, né, bijuterias, joias, chapear, o que for, relógio, gargantilha, brincos, alianças, tudo que for do paciente tem que ser retirado dele. Roupa íntima, tanto sunga como calcinha, tem que ser retirado. Ninguém vai com calcinha para o bloco, ninguém vai com sunga para o bloco. O maqueiro ou o pessoal da enfermagem que são responsáveis por estar encaminhando esse paciente para o bloco cirúrgico, ele vai oferecer um roupão, né? Ele vai se despir ao banheiro, vem com esse roupão aberto atrás, já coloca uma touca, desde já para paramentá-lo, coloca um lençol para manter a sua privacidade, né? Para manter a sua identidade e não parar com esse paciente em corredor para bater papo. Esse paciente ele está sendo exposto, né? Então, qual que é o destino desse paciente? Bloco cirúrgico. Então, eu não devo parar com esse paciente para conversar com um colega de outro setor. Isso aí é falta de ética, né? Eu gostaria de ser parado ali, né? E alguém ficar conversando com outro alguém enquanto eu estiver exposto ali. Jamais. Mesmo eu estando
protegido por um lençol, por uma coberta, né, porque eu vou despido para o bloco cirúrgico, eu tenho que manter a privacidade do meu paciente. Os pertences dele ficam nas mãos dos responsáveis. Quantos anéis o paciente tem? Quantas pulseiras o paciente tem? Quantos brincos o paciente tem? Tem que ser anotado, relatado em testemunhas, para que depois do pós-operatório ele vá para casa, a gente no caso o responsável que está com esse material, ele não entrar em contradição com o responsável do setor, que é o enfermeiro, ou até o técnico em enfermagem, ou o próprio maqueiro que levou esse paciente para o bloco cirúrgico. Acidentes, traumas, emergências, os pertences desse paciente, ele fica a cargo do enfermeiro do centro cirúrgico. O enfermeiro do centro cirúrgico passará esses pertences, carteiras, cartão de crédito, relógios, pulseiras, talões de cheque, que foram com esse paciente, que ele estava na cinemática do trauma e foi tudo junto para o hospital, vai para a mão do assistente social. O assistente social é que vai ficar responsável por esses pertences. Aí é pré-operatório imediato? Não. O pré-operatório imediato eu falo quando o meu paciente está sendo preparado para fazer uma cirurgia. Tricotomia, banho com cloroxidina, retirar os adornos, explicar o procedimento, dieta zero para esse paciente, né? E tem pacientes que são arteiros, que às vezes comem de madrugada, né? No caso, se for necessário manter acesso venoso desde já, quando é solicitado, ou às vezes o acesso venoso é feito lá no bloco, depende de cada protocolo, de cada hospital, para que, né, a gente saiba que existem essas medidas administrativas. Mas o meu paciente, no pré-operatório imediato, observar, principalmente também, pessoal, é importante, próteses dentárias, dentadura, pode ir para o bloco cirúrgico? Não, não pode. Não. Bom, pessoal, e para a gente também falar um pouco sobre esse preparo do pré-operatório imediato, é bom que a enfermagem ela observe, como eu falei, o exame físico, cefalocaudal, também a questão de alguns fatores não modificáveis, como por exemplo a idade, doenças autoimunes, Alzheimer, por exemplo, Parkinson, que há uma necessidade desse paciente ir com sonda vesical de demora para o centro cirúrgico, ou essa sonda vesical de demora ela é colocada durante a cirurgia ou antes da cirurgia, porque nós não sabemos quando esse paciente vai ter necessidade de urinar. E essa urina pode contaminar o campo cirúrgico. Tá? Se vocês perguntarem, mas pode fazer uma cateterização ou uma sondagem vesical de alívio? Pode, né? Mas durante a cirurgia, ainda a gente pode temer que esse paciente possa vir realizar uma micção. E aí, para evitar problemas, né, intercorrências com relação a esse tipo de situação, quando o meu paciente ele já não tem esfíncter urinário, eu, né, enfermeiro, eu circulante, eu instrumento, quem estiver participando, né, antes de iniciar a cirurgia, assim propriamente dito falando, passa-se uma sonda vesical de demora para que esse paciente faça uma cirurgia tranquila e que não haja problema nenhum com relação à parte urológica, né, tratando-se de contaminação do bloco, contaminação dos materiais cirúrgicos desse paciente, né? Então, como está falando aqui na literatura, a cateterização não deve ser efetuada, exceto nos casos de emergência. Quando o paciente tem problemas relacionados à sua diurese, né, é uma situação que leva a enfermagem, junto com o apoio da equipe de cirurgia, a fazer a cateterização. Porque nós não sabemos o momento certo que ele possa ter a sua vontade de fazer a micção. E isso é uma situação que coloca em risco a cirurgia, certo? Então, gente, a diurese, a medida e a quantidade de tempo de esvaziamento são registrados no registro do pré-operatório. Balanço hídrico.
né? Balanço hídrico quando é prescrito, quando é sugerido pelo médico. Algumas cirurgias, né? O paciente, só para a gente terminar essa parte, algumas cirurgias o paciente ele sai do bloco encaminhado para RPA, para recuperação pós-anestésica, e vai com sonda para o quarto, enfermaria, para casa, prostatectomia, por exemplo, retirada da próstata. É uma condição que o paciente ele vai para casa com sonda, né? Então essa sonda ela é colocada antes da cirurgia, e depois ela é retirada pelo médico no ambulatório, no consultório, né? Onde ele for fazer a sua revisão. Então há algumas cirurgias que é colocada uma sonda no paciente depois que é realizada, antes, digamos assim. Cesariana, por exemplo, né? A maioria das cesarianas passa-se uma sonda vesical de demora, né? E aí, no caso, a mãe, né? No caso aí a parturiente, ela já vai, né? A puérpera, né? Ela já vai para o puerpério, já com essa sonda vesical de demora, e depois é retirado pela enfermagem, sob prescrição médica. Cirurgias do sistema renal, retiradas de cálculo renal, retiradas, né, que nós falamos de nefrolitíase renal, tanto para homens quanto para mulheres, é necessário, importante a passagem de sonda vesical de demora, né? E depois é retirada essa sonda, estimulando esse paciente a fazer a sua diurese, correto? Então, pré-operatório imediato, recapitulando, é preparar o paciente para a cirurgia, né? Falamos dos adornos, falamos a questão da tricotomia, do banho, da importância da lavagem intestinal, né? Importância da orientação com relação ao preparo do paciente, onde ele vai despido para o bloco cirúrgico, né? Protegido, né? Envolvido aí por um lençol, por um cobertor, para manter a sua privacidade, para manter a sua identidade e, acima de tudo, não parar com ele no corredor. E aí, gente, nós vamos passar para um próximo assunto chamado de medicação pré-anestésica, né? A medicação pré-anestésica é administrada via oral, por exemplo, em alguns pacientes. Se a gente perguntar, todos os pacientes, João, eles precisarão tomar medicação pré-anestésica? Não. A medicação pré-anestésica, ela vai substituir a anestesia? Também não, né? A medicação pré-anestésica é uma medicação que ela vai trazer tranquilidade, relaxar, trazer segurança, né? O paciente vai diminuir a sua ansiedade, o paciente vai diminuir o seu medo, o paciente vai diminuir a sua palpitação, o paciente vai ficar mais relaxado, o paciente vai ficar mais tranquilo. Aquela intranquilidade que ele apresenta, porque a gente sabe que a cirurgia ela transmite medo para o paciente. 90% da população que faz cirurgia, muitas das vezes tem medo não da cirurgia, e sim da anestesia. Na verdade, a população deveria ter medo do pós-operatório, que seria talvez algumas complicações até como infecção, né? Ninguém opera ninguém sem anestesia, então não adianta. Mesmo se o seu paciente estiver com medo de anestesia, ele vai receber anestesia. E aí, na verdade, lá na literatura, na página 15, fala que a medicação pré-anestésica ela é administrada quando nós temos pacientes ansiosos, quando nós temos pacientes preocupados, quando nós temos pacientes com quadro de insônia, quando nós temos pacientes com quadro de intranquilidade, quando nós temos paciente com quadro de agitação, quando nós temos pacientes com pacientes poliqueixosos, né? Ou seja, não é dele aquilo ali, né? Isso é originado pela sua própria preocupação e medo do que vai acontecer durante ou depois da cirurgia, correto? Então, quando fala da medicação pré-anestésica, os medicamentos pré-anestésicos devem ser administrados de 45 a 1 hora e 15 minutos antes da anestesia, né? Varia.
Eu posso assumir um plantão às 19 horas e administrar, por exemplo, um Gempax, né, um Midazolam, né, um Alprazolam, que é um medicamento ansiolítico, né, às 22 horas. A cirurgia está marcada para 7 horas da manhã do outro dia. Então, varia, né, pessoal? Essa questão de prescrição da medicação pré-anestésica varia de médico para médico. Não tem como eu falar que o hospital que eu trabalho, eu tenho que fazer a medicação pré-anestésica às 18 horas, às 20 horas. Não. Tem que estar prescrito e também o horário para ser feito. Muitas vezes o próprio paciente lá na consulta com o anestesista, ele já vira e já fala, olha, eu tenho medo, eu sou ansioso, sou ansiosa, eu tenho ansiedade, eu queria tomar uma medicação antes de ir para o centro cirúrgico. Pode, pode. Ele já entra no centro, ele já entra no hospital, ele já entra no hospital, na admissão dele, já com a prescrição do anestesista, ou o anestesista já deixa a sua prescrição para a enfermagem administrar aquele Gempax, ou diazepam, ou um Dormonide, ou um Midazolam, ou um Alprazolam, né? Qualquer psicotrópico, hipnótico, qualquer ansiolítico que seja protocolo daquele hospital, que tenha na farmácia daquele hospital, para que aquele paciente torne-se mais tranquilo, mais passivo, né, mais confiante e menos receoso, menos ocioso, menos ansioso para aquela cirurgia. E aí, quando nós falamos que após a administração da medicação pré-anestésica, o paciente deve ser mantido no leito. Por quê, gente? Quem não está acostumado com ansiolítico, quem não está acostumado com hipnótico, quem não está acostumado com psicotrópico, qualquer outro tipo de medicação que às vezes faça ele ficar um pouco lento, faça ele ficar um pouco letárgico, faça ele ficar um pouco gabaérgico. O que é um paciente gabaérgico? É um paciente que está apático, é um paciente que está lento, né? Ou às vezes passa o paciente a ter um quadro chamado de bradicinesia. O que é bradicinesia, João? Lentificação dos movimentos. O leito desse paciente, a grade tem que ficar elevada. É um cuidado de enfermagem? Sim. Então, quando eu administro às 22 horas uma medicação pré-anestésica de um paciente que vai operar amanhã às 7 da manhã, por exemplo, a grade do leito, para evitar queda da própria altura, tem que manter elevada, até que esse paciente é levado para o centro cirúrgico, tá? Como eu já falei, pode ficar sonolento, pode ficar tonto, pode ficar apático, pode ficar letárgico, pode ficar gabaérgico, pode ter uma bradicinesia. E aí, para cuidados e para segurança do próprio paciente, nós vamos colocar esse paciente aí, né, elevar a grade do leito e monitorar esse paciente também, que é muito importante para nós, tá? Porque algumas medicações talvez dêem um efeito colateral, pode apresentar um efeito espiramidal, que é uma reação do medicamento, tá? Caso o paciente não esteja acompanhado, deverá ser colocado, como eu falei, colocado grades e aí também proteger esse paciente contra qualquer tipo de intercorrência, lembrando que ele pode levar à queda da própria altura, correto? Então, medicação pré-anestésica é uma medicação que é administrada via oral, sob prescrição médica, pelo anestesista, em casos quando o paciente se sente inseguro, medo, ansioso, ou às vezes ele não aceita aquela cirurgia, ou às vezes ele não consegue dormir. Então ele precisa tomar um ansiolítico, ele precisa tomar um hipnótico, um sedativozinho, né, 0,5 miligramas, 0,25 miligramas, né, 1 miligrama, varia de genética para genética, varia de paciente para paciente. Nós temos que levar em consideração isso também. E quem vai prescrever essa medicação pré-anestésica não é o cirurgião, é o médico anestesista, que fez a consulta com o paciente, conheceu o paciente no consultório, avaliou esse paciente também, além do risco cirúrgico ter feito pelo cardiologista,
e tem a presença também do médico anestesista que fez, né, uma anamnese, que fez o exame físico, né, que colheu dados desse paciente para ele saber até qual tipo de anestesia melhor vai identificar com esse paciente, porque também a anestesia, seja RAC, seja peri, seja local, seja geral, seja sedada com tubo ou sedada sem tubo, quem isso vai resolver não é o cirurgião. Quem vai resolver isso daí é o médico anestesista. Perfeito, pessoal? Então, essa mensagem eu deixo para vocês hoje. Eu vou estar postando também uma atividade que valerá nota, tá? Para ser depois somado com provas, né, de vocês. Eu vou publicar na plataforma após esse áudio, após essa aula, né, essa videoaula. Dúvidas que vocês estiverem, nós podemos fazer o nosso Google Meet, o Zoom, né? Uma aula tira dúvida. É só vocês reunirem e marcarem comigo a data que vocês desejarem, ok? Estou à disposição e qualquer dúvida, mande no privado, mande no coletivo. Estou aí para tirar a dúvida de vocês. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvida. Jamais, tá? Então, nós vamos encerrar agora e vou publicar uma atividade. Esta atividade valerá nota. Vocês deverão entregá-la na instituição, no SECAP, no horário de 13 até as 19h30, ok? E qualquer dúvida do que nós falamos hoje, medicação pré-anestésica, preparo da pele, né, pré-operatório imediato, que forem esses 3 assuntos importantes, dúvidas, envie para mim, para que a gente possa tirar e sanar todas as dúvidas de vocês, né? Isso é importante, ok? Muito obrigado, tá? Bom fim de semana a todos, tá? Estudem, aproveita aí, que breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Beleza, pessoal?